Graça e paz, em nome de Jesus, a todos vocês aí que estão ligadinhos aí pelo YouTube, enfim, pelo Zoom, seja aí por onde quer que você esteja acompanhando, e em qualquer lugar desse Brasil e mundo afora. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Antes de qualquer outra coisa, né, eu quero agradecer aí a todo o carinho que a igreja teve, né, comigo, com o pastor Bira, comigo e com o meu pastor, e dizer aí ao Rodrigo, né, e ao David, aí, sejam bem-vindos aí a esse seleto grupo, digamos assim, de pessoas que estão cada vez mais voltadas, né, para cuidar umas das outras, olhando pelo ser humano, e não são dias fáceis, mas são dias maravilhosos na presença de Cristo. O meu antigo pastor Lúcio Flávio, ele sempre dizia assim que ele tem o melhor emprego. Ele dizia assim: Flávio, eu tenho o melhor emprego, rapaz. O meu chefe é o próprio Deus, é o dono do universo. Eu não tenho que me queixar do meu chefe. Talvez você tenha que se queixar do seu chefe, né? Porque você trabalha, você depende de alguém. Mas ele dizia assim: eu não tenho que me queixar do meu chefe. E é uma grande verdade. Então, que Deus abençoe você, pastor de todo o Brasil afora aí, tá bom? Que Deus continue usando e guardando a sua vida. E obrigado, igreja, por todo o carinho. Primeiro aqui em Tramandaí, por todo o carinho comigo, pastor Bira, enfim, com todos nós. Vamos abrir então as nossas Bíblias? Abram aí as suas Bíblias em Êxodo 8. Êxodo 8, a gente vai ler aí do 1 até o 15. Êxodo, capítulo 8, do verso 1 até o 15. Todo mundo achou aí? Isso, já estou vendo ali. Estou vendo aqui. Hoje eu liguei o YouTube aqui no celular para poder acompanhar, porque às vezes as pessoas mandam mensagem e eu acabo não vendo. Eu estou vendo aqui um amigo lá do trabalho, um beijo aí, um abraço, Deus te abençoe, Marcelo Bittencourt. Estou vendo minha família lá no Espírito Santo aqui também, botando o amém aqui, acompanhando a mensagem, que Deus abençoe a sua vida. Eu tenho que fazer isso porque senão o pessoal às vezes coloca aqui e depois me cobra. Ó, Flávio, você não mandou nenhum abraço para mim, cara, mas é porque eu não estava acompanhando no YouTube. Quem? Nossa vizinha aqui também, tá aqui. Ele também está dizendo que eu não tenho que se queixar do chefe dele. Deus abençoe a nossa vida. Meu Deus do céu. Todo mundo aí abriu? Conseguiram abrir as suas Bíblias em em Êxodo 8, do verso 1 ao 15? Todo mundo aí? Vamos lá? Aí você vai acompanhando a sua Bíblia aí e eu vou aqui na minha versão, tá bom? E eu queria refletir hoje sobre o título Proteladores da Graça. Rapaz, que sopa de letrinha é essa? Que monte de coisa aí difícil. Essa proteladores da graça. A gente vai ver e vai falar um pouquinho então sobre isso, tá bom? Êxodo 8, a partir do verso 1, diz assim: ó, depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas suas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então, os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti,
pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo e ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com o Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-se em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez, onde quer que você esteja por esse Brasil afora. Senhor Deus, eu te agradeço, ó Pai, por essa palavra que acabamos de ler. Eu te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, ó Deus, e na vida daquelas pessoas que estão aqui ouvindo e conectadas conosco, ó Pai. Abra as janelas dos céus, ó Pai, derrame bênçãos tais sobre a vida dessas pessoas, ó Pai, fazendo com que eles possam prosperar em Ti, ó Deus, fazendo com que eles possam ser felizes em Ti, para que a Tua graça os alcance, no nome de Jesus, ó Pai. Ilumine a minha vida neste momento, ó Deus, e que as palavras que saírem da minha boca, ó Deus, não sejam palavras minhas, escolhidas por mim, mas que sejam escolhidas por Ti, para alcançar os corações que assim o Senhor quer que alcance nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos, a passagem que a gente está lendo aqui agora é uma das pragas do Egito. A gente acabou de ver, né? A gente sabe aí que são 10 pragas, você que está aí ligadinho aí sabe que são 10 pragas que vieram sobre o Egito, e essa é apenas uma das pragas que vieram sobre o Egito, a praga das rãs. Mas é interessante que a gente vê aí dentro dessa situação, aí dentro dessa praga específica, um faraó que talvez parece que não está muito incomodado com a rã que está ali, com tanto de rã que está por ali, e a resposta dele para Moisés foi meio que, não, parece que não, tá tudo bem, deixa aí, amanhã talvez se der, você tira essas rãs daí. Mas quando eu falei em protelação da graça, em você protelar, o protelar da graça, talvez você possa ter uma dúvida sobre o que é protelar. Ué, que palavra é essa que esse pastor está colocando, que esse camarada está dizendo aí? Protelar nada mais é do que adiar, do que procrastinar, do que prolongar, do que prorrogar. Talvez você esteja pensando assim, tá, agora eu já sei o que ele está falando. Eu já vi acontecer muito isso. Já viram aquelas pessoas que vivem adiando os planos, adiando os trabalhos, adiando a faxina que tem que fazer dentro de casa, né? A gente, às vezes, não tem que limpar, tirar, mover os móveis, a gente fica adiando, prorrogando os prazos, protelando decisões importantes, protelando uma obra que tem que fazer dentro de casa e por aí vai, não é verdade? Como eu estou vendo aqui alguns rostinhos aí sorrindo e fazendo brincadeiras, parece que dentro da casa de vocês também acontece isso, como acontece aqui em casa, em qualquer casa de brasileiro por aí afora, né? Ó, minha esposa falou aqui, eu vou cortar o áudio já, daqui a pouquinho eu vou cortar o áudio. Acontece em qualquer casa, a gente fica sempre adiando, e faz o plano do plano e o plano B e por aí vai, segue afora. Enfim, qual marido que nunca prometeu algo para sua esposa e cumpriu bem depois da data combinada? Quem foi que nunca fez isso? Quem nunca ouviu um agora aqui ao vivo, confirmando essa decisão? Quantas vezes você, né, a sua esposa chegou para você e pediu para você consertar, por exemplo, a descarga que estava vazando e você protelou aquilo, você foi pro outro, irmão Aldo, botando a mão na cabeça ali, meu Deus do céu. Às vezes a casa de ferreiro espeta de pau, não é verdade? Não? Acontece isso, gente. Não, aqui em casa não é diferente, fique tranquilo. E aquela tomada que não estava funcionando, porque a tua mulher liga o liquidificador e aí fica tipo, liga, desliga, e a gente nunca conserta. Pense, né? E o chuveiro que queimou? Que vocês estão tomando banho frio, que a mulher está esquentando a água no fogão para não tomar banho frio porque você não consertou.
Acho que vocês estão pensando, acho que o pastor passou aqui em casa e fez uma pesquisa antes. Nada, fiz nada. A irmã Maria Helena está botando aqui, procrastinar, adiar. Acho que isso daí acontece, né, irmã Maria Helena? Aí, com o irmão Spencer aí? Que isso, hein, irmão Spencer? Gente, acontece em todo e qualquer caso. É claro que eu estou dando exemplo aqui corriqueiro, né? Exemplos que acontecem nas casas comuns aí, nas nossas casas, isso acontece demais. Mas e quando o que nos trazem, né? Quando a gente pensa sobre, saindo agora do que é finito e pensando no que é infinito. Quando a gente procrastina, quando a gente adia esses planos que são para o infinito. E quando nós protelamos, então, receber a graça divina. Isso nos trará consequências eternas. Adiar Cristo na vida hoje, na minha vida, trará implicações para a eternidade. Quanto mais eu adio esse se render a Cristo, se entregar a Ele e colocar realmente a minha vida nas mãos dele, isso é um fator complicante. E isso vai te tirar da eternidade. Aliás, você vai para a eternidade, mas ao lado de quem você está escolhendo ir para a eternidade? Aí é que está o grande problema. Como saber, então, se eu sou ou não um protelador da graça? Para você que está aí me ouvindo, para você que está aí assistindo, então. Como você vai saber? Bom, um primeiro sinal que a gente pode ver, segundo esse texto que a gente acabou de ler, que um protelador da graça, ele não teme o castigo anunciado, ou a punição, ou a consequência. Não. Vai ter castigo, vai ter punição, vai ter isso. Tudo tranquilo. Através do profeta Moisés, aí, a gente viu que ele chega para Faraó e o Faraó toma, então, conhecimento através daquela profecia, da segunda praga que iria acontecer. Então, Moisés chega para ele e fala, olha, vai acontecer isso sobre a sua nação. Vai chegar isso sobre a sua família. As rãs vão invadir. Sobre o seu império. Vai acontecer tudo isso. E ainda assim, parece que Faraó... Não, acho que está tudo bem. Talvez ele pensasse, talvez seja só algumas rãzinhas aqui na porta do palácio, talvez eu consiga jogar fora, e, enfim, talvez eu consiga conviver bem com elas. Moisés foi muito claro quando ele fala com Moisés, quando ele fala com o Faraó. Tanto é que ele diz assim, se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. Não existe escapatória. Faraó não atendeu ao chamado, não deu ouvidos ali ao profeta e ficou por isso mesmo. Quanto sofrimento para o seu povo poderia ter sido evitado? Quanto barulho poderia ter sido evitado? Imagina uma rãzinha no brejo, perto de casa, quando chove, aqui, né, na rua, chove, aí fica ali o bichinho ali cantando a noite toda, coachando a noite toda. Já é meio chatinho. Imagina uma casa infestada de rãs. Imagina quanta gosma que poderia ter sido evitada. As mulheres aí, pensem sobre isso. Quanta nojeira dentro de casa poderia ter sido evitada. Imagina a mulher de Faraó. Talvez o Faraó tenha falado assim, eu consigo conviver com isso. Mas imagina as mulheres dentro do reino, dentro daquele império. Bom, e quantos alimentos, meus irmãos, não foram estragados pela invasão das rãs? Sim, porque o texto ele vai dizer assim, que vai vir sobre o teu povo e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. Amassadeiras, a gente hoje fala assim, né, do pão que é amassado dentro de uma coisa até automatizada, mas são as vasilhas e são aqueles grandes vasilhames que tinham antigamente que as pessoas reviravam então ali seus alimentos e faziam ali seus pães e por aí vai. Então, em tudo quanto é lugar tinha rã. Mas os proteladores da graça divina, do amor sem medidas, são assim. Mesmo com a desgraça anunciada, eles não se importam. Não querem mudar de opinião ou posição. Faraó, você vai sofrer. Não me importa. Não tem problema. Faraó, a sua família vai sofrer. Não me importa. Não tem problema, não.
É claro que Faraó sabia que uma infestação de rãs seria péssimo, mas assim, eu não vou dar o braço a torcer. Eu não vou baixar a minha guarda. Dentro do que eu sou, dentro do Egito, dentro do que a minha presença é aqui, eu não vou baixar a minha guarda. Ei, você que me ouve agora nesse momento, o que te faz protelar a graça divina? O que te faz protelar esse encontro com Cristo Jesus? O que te faz permanecer estagnado da forma como você vive, sem ter Cristo Jesus em seu coração e na sua vida? Hoje eu te apresento Cristo Jesus como o perdoador dos pecados, mas não eu te apresento. A Bíblia diz isso. Eu estou falando do que a palavra de Deus diz, como aquele que pode limpar o teu coração, como o único que pode salvar a tua vida do castigo eterno. E o que você vai fazer com este chamado de Deus para a sua vida? É essa a pergunta que eu me faço nessa noite. 1 João, no capítulo 1, no verso 9 e 10, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Romanos, no capítulo 3, do verso 21 ao verso 24, vai dizer: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram, todos nós pecamos, e carecemos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, e fora dele não há redenção, não há salvação, não há justificação. Isso é o que a Bíblia nos coloca, nos garante. Talvez você diga que seja indigno, mas eu sou indigno de receber esse amor, de receber essa graça, que não é merecedor disso. Ora, eu vou te dizer que nesse ponto você tem razão, é verdade, você não é merecedor. Agora, eu também não sou. Nenhum de nós somos. Nenhum ser humano é merecedor dessa graça e deste amor. E é justamente aí é que está todo o encanto, aí é que está toda a misericórdia de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, pois nós não merecemos e ainda assim ele se coloca em nossas vidas e traz, então, a misericórdia para nos alcançar. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que a graça de Deus não é dada ao homem como um prêmio. Às vezes a gente pensa isso. E ele continua a dizer, é oferta imerecida. Não é um troféu de honra ou mérito que o homem ostenta para sua própria glória, mas um favor que recebe para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 8 até o 10, ali, ele vai dizer, olha, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Vai continuar protelando a graça de Deus na tua vida, meu querido. Um protelador da graça de Deus, em segundo lugar, ele trata o seu pecado, o seu erro, como sagrado. Ele coloca ali como se fosse intocável. O meu erro, o meu pecado, não, isso daqui... Ninguém... Olha só o que o texto vai dizer mais para frente, eu vou ler já junto contigo já, mas deixa a sua Bíblia aberta em Êxodo 8, não perca não. E é isso mesmo que muitos pensam, tratam o seu pecado como algo inviolável, como se fosse aquele pecado, aquele erro merecedor de veneração e de respeito. Quantas pessoas, por exemplo, no nosso país, a gente tem visto isso aos montes, roubando, por exemplo, verba pública e usando em seus próprios interesses, usando aquele dinheiro para a vida dele, para a pessoalidade.
ao invés de aplicar aquele dinheiro, aquele recurso em saúde, em segurança, em educação, e o pior de tudo, além de usarem, né, além de roubarem, usarem seu benefício próprio, ainda ostentam isso nas suas redes sociais e colocam suas casas e colocam os bens construídos com o dinheiro público, ficam ostentando, colocam o seu erro na vitrine, como se todos nós fôssemos tapados. Quantas pessoas estão por aí ostentando nas suas redes sociais e as suas vidas e na esquina suas drogas? Utilizando-se então de maconha, de álcool, de nicotina, de crack, de cocaína e ostentando aquilo e fazendo aquilo como se fosse do seu erro, fazendo como se o seu erro fosse algo virtuoso. E com isso vão se enganando, vão se destruindo a si e aos outros que estão à sua volta. Quantas famílias não sofrem por causa disso? Eles mesmos sofrem com isso e muitas vezes não são capazes de sair daquilo ali, não são capazes de reconhecer. Quantas pessoas? Gente, meus irmãos, meus queridos, vocês que estão me ouvindo, não é normal ter prazer em atrasar a vida de alguém. Não é normal desejar o mal para o teu próximo. Isso não é normal. A gente precisa parar e pensar em algum momento. Não estou dizendo que isso não aconteça, acontece. Nós somos seres humanos, cheios de falhas, mas é preciso parar nesse momento e refletir e voltar atrás. Não é normal querer tirar a vida de alguém. Hoje a vida humana está tão banalizada. As pessoas pegam uma arma, pegam uma faca e tiram a vida das suas esposas, das suas ex-cônjuges, né? E como se fosse uma coisa normal. E às vezes estão tratando melhor os seus pets, melhor os seus animais do que as pessoas. Isso não é normal. Não tem que maltratar os pets, claro que não tem que maltratar os animais, não é isso. Mas colocar os animais num patamar maior do que o ser humano, também não é possível isso. As coisas estão se invertendo. Por que as pessoas estão fazendo isso? Olha o que o texto diz aí, o texto de Êxodo 8, a partir do verso 4, diz aí, acompanha comigo aí. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. O que as rãs representavam, então, ali para os egípcios? Já pararam para pensar sobre isso? O que essas rãs representavam para os egípcios? O site biblia.com.br diz que as rãs eram animais sagrados para os egípcios. E um dos seus ídolos, a deusa Heket, ela tinha uma cabeça de rã. Se você for olhar aí naqueles desenhos que tem, né, dos egípcios, ali aquelas coisas que a gente vê, aqueles montes de figura, percebam que ali no meio de aqueles montes de homens e mulheres que estão com as mãozinhas assim, para cima e para baixo lá, tem uma ali com a cabeça de rã. Aquela ali é a deusa Heket, que eles consideravam como uma divindade. Então ali elas simbolizavam as rãs, que eles consideravam então como animais sagrados. Eles supunham que ela possuía então um poder criador. Embora o principal propósito dessa praga fosse punir os opressores ali de Israel, também atrairia o desprezo por seus muitos deuses pagãos, entre elas a deusa Heket. A grande multiplicação de rãs, então, fez com que a deusa Heket parecesse maligna, ao invés de uma deusa benigna aos olhos dele. Ué, ela não consegue controlar as suas próprias rãs? Ela atormentou o povo que lhe era tão devoto. As superstições, então, dos egípcios os obrigaram a respeitar as criaturas que a praga lhes fez odiar. Assim como os egípcios, meus irmãos, meus amigos e meus queridos que estão aqui me ouvindo, que estão acompanhando, estamos também idolatrando, amando, venerando,
protegendo quem nós não devíamos venerar ou amar. Imagina que até aquele momento ali eles veneravam as rãs, e agora elas estão invadindo a sua casa. Imagina então como fica agora aquilo ali tudo na cabeça dos egípcios. Como é que eu e você então estamos amando muito mais as coisas que nós não devemos amar do que realmente as pessoas, do que a Deus a quem nós devemos amar? Êxodo, aí no capítulo 20, a partir do verso 2, ele vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. É o que a gente tem visto na nossa EBD. Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 36, vai dizer: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então responde Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este daí, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós estamos venerando, nós estamos amando, nós estamos idolatrando coisas que não devem ser idolatradas. Sejam elas pessoas, sejam elas peças, sejam elas, enfim, o dinheiro, seja lá o que for que nós estamos idolatrando ou amando mais do que era Deus, do que realmente é Deus. Provérbios, no capítulo 28, no verso 13, vai dizer: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Não basta apenas eu saber não, eu sei que eu sou pecador, mas se eu não faço nada por isso, se eu não confesso os meus pecados, se eu não os entrego a Cristo Jesus. Miqueias, no capítulo 7, a partir do verso 18, vai dizer: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Quem? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É assim que o Senhor faz quando nós confessamos os nossos pecados a Ele. Ele não fica lançando em rosto, ele não fica fazendo questão, mas isso, mas aquilo. Não. Nós fazemos isso. Deus, não. Um protelador da graça, ele também sabe que o Senhor pode salvá-lo agora. Se você quiser, o Senhor pode salvar a tua vida agora. Mas este protelador da graça, ele prefere deixar para amanhã. Não, agora não, ainda não. Não, talvez não. Olha o que o texto diz lá no verso 8, do capítulo 8 de Êxodo. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a faraó: digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? E ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Eu não sei qual era a esperança que Faraó tem. A gente começa a pensar, quando está lendo o texto aqui, começa a tentar entender, talvez Faraó acreditasse nos seus magos, como eles conseguiram criar também rãs, assim como o nosso Deus. Talvez ele pensasse: não, eu vou dizer amanhã e certamente se eles conseguiram criar, eles conseguirão tirar as rãs daqui. Não sei, talvez ele olhasse para aquelas rãs e ainda as venerasse. Talvez ele olhasse para aquelas rãs e entendesse: não, mas são meus pets queridos, são aqui parte da minha deusa, e eu vou manter parte disso aqui comigo. Eu não sei o que se passava na cabeça de Faraó, a gente não sabe, e agora aqui a gente vai ficar só
elucubrando sobre isso e não vamos chegar a um denominador. Mas, por certo ele tinha como parar aquela praga naquele instante que Moisés pergunta para ele. Não por ele, mas pela ação do próprio Deus naquele exato momento. E ele protelou para o dia seguinte. Ele adiou a bênção que poderia chegar naquele momento, ele deixou para o dia seguinte. Eu sei que minha família está me assistindo lá, né? Meu pai está me assistindo lá no Espírito Santo. E, pai, eu vou pedir a sua permissão aqui para usar um exemplo seu, tá bom? Da minha criação, da minha infância. A gente falava na IBD sobre honrar pai e mãe, certo? E eu me lembro muitas vezes do meu pai que falava assim... O Bittencourt está falando aqui, ó, que a gente também protela muitas coisas no nosso dia a dia, né? E pelo que eu entendi ali, acho que às vezes sem pedir perdão a Deus, pelo que eu entendi, pelo que eu li a mensagem ali. Mas meu pai dizia bem assim, quando minha mãe pedia alguma coisa para ele, o Arnaldo, precisa, sei lá, um exemplo, consertar essa porta aqui, ou precisa consertar a torneira. Tá bom, meu amor, tá. E aí ele dizia, tá, amanhã, daqui a pouquinho ele tá, meu amor. Aí a coisa já ficou tão assim, para amanhã, que daqui a pouquinho ele já começava a responder, até num tom de brincadeira, mas ficava protelando mesmo. Tá bom, meu amor, para o mês. Para o mês eu faço isso. Para o mês, porque o prazo de amanhã ia se romper. O prazo de amanhã não ia dar. Então ele já, tá bom, meu amor, para o mês. Para o mês eu faço. E a coisa ficava assim. É claro que era num tom de brincadeira que ele falava isso, mas a coisa ia protelando também. E é o que a gente faz nas nossas casas também. Mas protelar uma torneira é uma coisa. Protelar o conserto de uma caixa d'água é uma coisa. Protelar o conserto do muro é uma coisa. Protelar a tua salvação, a tua vida eterna, é outra coisa bem distinta. Com a salvação em que Cristo Jesus, com a salvação que ele nos concede, a gente precisa agir diferente, precisa pensar diferente. Com a salvação em que Cristo Jesus, muitos estão agindo parecido com isso que eu falei do meu pai, com esse exemplo que eu acabei de dar. Não, para o mês que vem eu vou pensar em Cristo Jesus, talvez amanhã, eu ainda sou muito novo, eu tenho muitos planos, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Quantas vezes a gente não ouviu desculpas como essa de pessoas que sabem, que reconhecem que precisam de Cristo Jesus, mas que não querem naquele momento. Vão protelando e vão deixando para o dia seguinte, vão deixando. Quando o faraó ali vai até Moisés, ele chega para Moisés e para Arão e pede assim, olha, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Ele chega para Moisés e para Arão e diz isso. Moisés prontamente vai lá, ok, então, para quando que você quer? Vou aqui anotar o teu pedido aqui. Para que dia que você quer isso aí? Para que horas? Agora mesmo vai ser? Né? Eu fico imaginando, pensando, será que vai ser agora mesmo? Tá, peraí. Ah, não, pode ser amanhã. Parece que aquela necessidade, parece que aquela pressa que ele tinha, olha, peça ao seu Senhor. Ele sabia que só em Deus ele conseguiria fazer aquilo. Peça, rogai ao seu Senhor, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Mas, por outro lado, ele diz assim, não, pode ser amanhã. Quantos têm feito isso? E até quando conseguirão adiar ou protelar a sua caminhada com Cristo Jesus? Muitos fazem assim como o faraó. Sabem que Jesus tem poder para perdoar os pecados, assim como descrito em Mateus 9, 6, mas a despeito do que eles conhecem, do que eles sabem, ainda assim eles, não, vou deixar para lá. Entretanto, não é só importante saber que Cristo Jesus pode fazer isso, que o nosso Senhor pode fazer isso, mas é preciso ter fé, se aproximar dele realmente com fé. Afinal de contas, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que os buscam. É o que diz em Hebreus 11, 6. Ei, meu querido, ô, minha querida, você que está me ouvindo aí,
Como é difícil livrar-se de acusações do diabo, não é verdade? Às vezes você até quer, às vezes você pensa em ir, mas o diabo te acusa de tantas coisas, são tantas as suas armadilhas e artimanhas, mas no nome de Jesus, chega de ser enganado por ele. Pois ele te diz assim, ó, quando você mudar, quando você largar isso daqui, quando você deixar de fazer isso ou aquilo, aí sim, aí você vai para Jesus. Mas por enquanto não, ainda dá tempo. Essa é uma das grandes mentiras que o diabo tenta incutir em nossas vidas e nas nossas cabeças, para as nossas famílias, para os nossos amigos. Porém, o texto conhecido como, a gente costuma dizer, a pesca maravilhosa, no Evangelho de Jesus segundo Lucas, lá no capítulo 5, ele diz que Simão Pedro, Jesus fala para Simão Pedro não temer se aproximar, participar da vida de Jesus. Lá no verso 8 desse capítulo 5 de Lucas, ele vai dizer assim, ó, ao ver isso, estavam ali pescando e não conseguiam pescar nada, e Jesus manda então jogar a rede para o outro lado, e daqui a pouquinho a rede vem, então farta, vem cheia de peixes, e aí quando Simão Pedro vê isso, aí é a partir daí que eu vou começar a ler, o texto diz assim, ó, ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que acompanhavam. Aí no verso 10, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, então deixaram tudo e o seguiram. O que te atemoriza? O que te traz esse temor todo de caminhar com Cristo Jesus? Talvez como Simão Pedro, que olha aquele milagre, que olha aquele homem, que olha tudo aquilo ali e diz, olha, eu sou indigno. Senhor, afasta-te de mim. Eu não tenho capacidade alguma de estar ao teu lado. E realmente não temos. Eu não tenho, ninguém tem. Mas aí é que está a misericórdia, a graça de Deus, que nos alcança e que diz assim, olha, venha como estás. Se você quiser mudar a sua vida para chegar a Jesus Cristo, primeiro chegue-se a Cristo e Ele te ajudará nesse fardo tão pesado que pode estar sobre as tuas costas, sobre os teus ombros. Em nossos inários tem uma canção chamada A Última Hora, que no seu refrão o autor fala da seguinte forma, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Para quem conhece, já está cantarolando aí a letra na sua cabeça, certo? Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. O que a canção está dizendo é, olha, não protele mais. Amanhã pode ser muito tarde. Assim como o povo de Deus, que precisava deixar a escravidão imposta por Faraó lá no Egito, hoje você precisa se libertar da escravidão que o pecado lhe impõe. Para que continuar protelando, então, a graça de Cristo Jesus? Essa mesma canção, ela tem uma outra parte que diz assim, olha, tu procuras a paz neste mundo em prazeres que passam em vão. Mas, na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. João é um texto que certamente você conhece, João capítulo 3, a partir do verso 16, o 16 você certamente conhece, diz assim, olha, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E ele continua, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Hoje você tem essa oportunidade, meu amigo, minha irmã, meu irmão, você que me ouve, de confessar os seus pecados a Deus,
de pedir que o Espírito Santo de Deus faça morada em seu coração e pedir que Jesus possa te libertar das algemas do pecado, que ele transforme a sua vida e que te salve. Você, de repente, está assistindo com alguém que está do seu lado essa mensagem, talvez você não esteja sozinho aí na sala da sua casa, no seu quarto, enfim. E se você pode, ajude essa pessoa que está do seu lado a fazer essa oração, a conversar com Cristo Jesus. Ministre sobre a vida dele nesse instante e ore com ele, clame junto com seu irmão que está do seu lado, da sua irmã, com seu marido, com a sua esposa, com seu primo, eu não sei quem está aí com você, mas ore com essa pessoa que está do seu lado e ministre sobre a vida dele a bênção de Cristo Jesus. E diga para ele o quanto ele é amado por Cristo Jesus, e diga para ele o quanto a vida dele importa para Cristo Jesus. Talvez ele já está até desacreditado, talvez você esteja desacreditado sobre a sua vida. Mas há salvação em Cristo Jesus. Talvez você não esteja com alguém do seu lado, esteja sozinho. Você pode orar a Cristo Jesus. Você pode falar com ele. Você pode falar com Cristo Jesus, que é o único que pode lhe salvar. Então converse com ele, peça a ele que limpe o seu coração, que transforme a sua vida e que haja uma conversão sincera e genuína na sua vida. Eu queria então orar contigo nesse instante, nessa hora, para que Deus possa então transformar o teu coração. Para Deus, a Bíblia diz que não há impossíveis, e eu creio nisso. E Deus tem trabalhado muito na minha vida sobre fé. E eu creio que nesse instante, nessa hora, Deus está fazendo um milagre na tua vida e na vida de muitas pessoas que estão assistindo e que assistirão e que ouvirão essa mensagem. Ore comigo então nesse instante. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas, na nossa igreja, nas nossas famílias. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem me ensinado sobre o perdão, ó Pai. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem ministrado na minha vida sobre o perdão e como eu tenho aprendido. E está aqui um amigo que está assistindo nesse instante e que o Senhor trabalhou comigo na minha vida sobre isso e que eu já conversei com ele sobre isso e por isso eu tenho esta liberdade de falar sobre isso nesse instante, nessa live. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações e às nossas vidas sobre o teu poder, sobre o teu amor, coisas que são impossíveis para nós, é possível para ti, ó Deus. E nesse instante, ó Deus, pessoas que estão se rendendo aos seus pés, pessoas que estão confessando seus pecados a ti e querendo uma nova vida e transformando a sua vida pelo seu poder, pelo teu nome. Ó Deus, entra nesses corações, entra nessas vidas, nessas mentes, ó Deus, e faz uma transformação completa, ó Deus. E que o Senhor possa, no nome de Jesus, transformar todos os corações e todas as famílias que nesse instante são alcançadas para a tua glória, Deus, para o teu louvor, Deus. E que nós não mais protelemos a tua graça, que nós não mais adiemos o teu amor em nossas vidas, que nós não mais prorroguemos encontrar-nos com Cristo Jesus e entregar a Ele as nossas vidas e as nossas ações, pelo teu amor. No nome de Jesus, ó Pai, transforma as nossas vidas, os nossos corações, para a tua glória. E todo louvor e toda glória será dada a ti. E que não fica, Deus, nenhuma sombra, nada de glória, Deus, e de honra a cada um de nós, mas que seja tudo a ti, Deus, porque é o Senhor quem age em nossas vidas, para o teu louvor e para a tua glória. No nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e que a consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todas as pessoas que aguardam a tua breve volta. No nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça seja sobre a tua vida e a misericórdia de Deus seja a tua vida e sobre a vida de toda a sua família. Em nome de Jesus. Eu te aguardo domingo que vem, 18 horas. Esse é o nosso ponto de encontro.
Um beijo, Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Bittencourt, obrigado, minha família, obrigado a todos vocês que estão aí ligadinhos. Beijo, Deus abençoe.